Aqui, ó. Eu deixo aqui ali também. Deixa no meio. Salve, salve, galera do InfectoCast. Aqui quem fala é o Jordan. Aqui é o William. E hoje a gente está mais uma vez aqui com a doutora Luciana Finamor, ela é oftalmologista, chefe do setor de uveíte da Unifesp, né? E também chefe do setor de doenças inflamatórias e infecciosas da Clínica Moacir Cunha, do Grupo Fleury. Então, é uma pessoa com muita experiência em infecções oculares e veio aqui agregar com a gente. Olá, pessoal. Obrigada, viu? Que delícia estar aqui com vocês. Um assunto tão importante, tão interessante aí pra gente que gosta dessa área, né? Gosta de olho e gosta de infecto. Perfeito. A gente, no episódio passado, conversou sobre sífilis ocular. A gente já tinha dado um panorama inicial, assim, sobre até a própria anatomia do olho, fatores de risco, infecções de uma forma geral. Se você não ouviu o episódio, volta lá e escuta. E agora a gente vai direto para um assunto que é o zóster oftálmico. Esse assunto aí é bem difícil. Da mesma forma que a gente já tinha feito um episódio sobre sífilis, a gente também já fez um episódio sobre o zóster, mas quando chegou na parte do olho ali, a gente passou rapidinho, né? Porque a gente não tem expertise nessa área. E por isso a gente trouxe uma especialista aqui para falar para a gente. E aí, qual que é a importância do herpes oftálmico aí na prática clínica? Bom, começando do herpes, né? Vocês sabem que é uma doença muito prevalente, né? Se a gente fizer sorologia aqui entre nós, 95% aproximadamente da nossa população, ela já foi exposta ao vírus da varicela zoster, né? Que é o vírus da catapora. Então, a prevalência é muito alta. E vocês sabem muito mais do que eu, que ao longo da vida, né? Pelas questões de imunossenescência principalmente, depois de 50, 60 anos, a gente começa a ter um risco de reativação desse vírus. A estatística americana fala que 1 em cada 3 indivíduos da população, em algum momento, vai desenvolver reativação desse vírus. A gente até, quando conversou sobre o episódio de herpes zoster, estava brincando que, assim, a porcentagem, a chance de adquirir herpes zoster ao longo da sua vida vai aumentando. Então, 1% a cada ano brincando, assim, se você tiver 100 anos, você vai ter herpes zoster ao longo da vida. Sim. Eu sempre, assim, é comum internar em serviço de saúde, principalmente idoso, com aquele herpes zoster, aquela lesão clássica, né? Uma lesão com vesícula em tórax, que respeita o dermátome. O mais comum é tórax e região lombar, né? Região lombar. E, assim, uma doença que traz muita comorbidade, né? Muita dor, causa lesão local. E eu até brinco com os pacientes que, assim, é um vírus que, na sua infância, você pegou ele, prendeu ele, deixou ele lá preso durante 40 anos, ele pagou a sentença, agora ele está querendo sair e fazer bagunça. Ele não consegue fazer muito, mas o que ele faz é chato. Então, só para a gente frisar bem, né? Então, é o mesmo vírus, né? O varicela zoster, né? O herpes zoster vírus, ele é o mesmo que causa a catapora, né? A primeira infecção vai causar uma catapora, que todo mundo sabe como que é, né? São várias lesões polimórficas ali, acontece muito geralmente na infância. E depois ela vai ficar ali na sua forma latente e vai aparecer geralmente respeitando um dermátomo, às vezes 2. Nos pacientes imunossuprimidos pode ter um quadro de zóster disseminado. E geralmente é unilateral, né? Ele respeita bem a linha média, aparece na forma de algumas vesículas, com rash, com muita dor associada, muita neuralgia associada. Existem até alguns casos mais raros, a gente chama de herpes zoster synerpet, né? Que pode ter apenas o quadro de dor sem um acometimento cutâneo, que daí dificulta bastante o diagnóstico. E quando isso chega ali no ramo do trigêmeo, no V1, ele pode dar uma alteração em hemifácie, aí no andar superior da face, e ter o acometimento ocular associado, né? Então, só para a gente frisar, um ramo do trigêmeo, né? O V1, que vai ser inervado ali nessa região da face, que tem um risco de ter um acometimento ocular. Inclusive, nesse ramo V1, tem um sub-ramo ali, que é o nasociliar, que ele geralmente... Sabe tudo de oftalmo. Não, mas é que é legal, é porque ele causa uma vesícula no nariz e isso é um sinal de alerta pra gente. Então, às vezes, o paciente não tá com Eu já tô indo embora. Não tá com acometimento ocular inteiro, mas só tá com uma lesão na ponta do nariz, mas isso é um risco. E como é que chama esse sinal, doutor? É o sinal de Hutchinson sign, tanto que, assim, o que eu sei sobre
V1, ramo oftalmo. É. Olha, eu não sei nada, mas eu sei que quando pega a ponta do nariz, mesmo que o paciente não tenha queixa, tem que chamar o oftalmo. Tem que chamar o oftalmo. É Exato. por aí que é aí que acaba. Então, quando a Sabe que o sinal de Huntington não é só a ponta, é toda a lateral do nariz e ponta. Aí. gente... Olha só, eu não Mas sabia disso. tem um valor preditivo muito grande. 40% dos casos Nossa. vão desenvolver manifestação Nossa, super oftalmológica. interessante. É, Depois a gente justamente- joga uma imagem aí. sim. Super Mas é interessante. bem importante pra gente, sim. Então, acho que já falamos um pouco da parte clínica que eu sei, agora eu não sei mais nada. Sabem tudo. E, assim, geralmente, uma dúvida que eu tenho, se o paciente tem acometimento ocular, ele sempre vai ter um sintoma? Ou, por exemplo, o paciente pode ter um acometimento cutâneo, você vai suspeitar de que ele pode ter um acometimento pela proximidade, mas se ele não tiver hiperemia do olho, dor e tudo mais, você fica mais tranquila? Como que se apresenta o herpes zoster ocular? Bem, é assim. Primeiro a gente tem o zoster clássico, oftálmico, que você descreveu muito bem, que pega o ramo oftálmico do trigêmeo e que você vê externamente, né? Que aí fica fácil para fazer o diagnóstico. A gente sabe que isso representa mais ou menos 25% do total de casos de zoster. Então, por isso que talvez o infecto não veja tanto, porque acaba indo mais para o oftalmo mesmo. Nessa fase, a gente pode ter alterações já no olho, e essas alterações podem ser na superfície do olho, então pode ser uma conjuntivite, pode ser na córnea, pode ser uma ceratite, e pode ser dentro do olho, pode ser uma uveíte, geralmente nessa fase anterior. Então, no quadro agudo do zoster, você costuma ter algum tipo de sintoma que pode ser muito leve, e às vezes até o paciente nem fez uma avaliação com o oftalmologista, e o quadro foi resolvido e ele não sentiu nada. Entretanto, a nossa preocupação maior vem mais ou menos a partir da segunda, terceira semana do início do quadro, que é quando aparecem as manifestações de maior gravidade. E aí já é uma fase onde a gente tem um misto de ação viral e de reação imunomediada, o que é a nossa grande dificuldade, né? Porque aí você tem um paciente com doença viral e que também tem que usar corticoide, né? Aí a gente entra naquela questão da importância do paciente estar sendo tratado de forma adequada, porque muitas vezes a gente vai precisar do corticoide, principalmente se ele tem a presença da uveíte anterior, que é quando a inflamação se aprofunda e entra no olho, né? Então, esses casos vão acontecer, em geral, da segunda semana em diante. Mas nós temos casos também onde o paciente está totalmente curado, chega com uma uveíte, chega com PKs granulomatosos, então é uma uveíte que tem algumas peculiaridades que ajudam a gente no diagnóstico. Então, você vê PKs granulomatosos, difusos pela córnea, você vê que a pressão do olho subiu, então é comum ter uma hipertensão. Aí a gente começa a examinar a íris via alteração de íris, que pode ser áreas de atrofia, nódulos de íris. Vocês sabem que assim, a íris merece muita atenção quando a gente vai fazer uma investigação dessas uveites, porque a íris é um reservatório de vírus. Os vírus gostam de ficar na íris, vários vírus. Interessante. Todos da família herpes, zika vírus. Então, assim, tem muito estudo em íris. Então, a gente, nessa fase onde o paciente já não tem mais a manifestação dermatológica, é que aí sim a gente vai fazer a diferença, porque você tem que pensar e você tem que perguntar para o paciente, porque eles muitas vezes não contam que tiveram zoster no passado. E isso pode acontecer de meses a anos após aquele zoster que ele teve, né? Então, pode você ser acaba... até difícil, né? Porque às vezes o paciente tem lesão no couro cabeludo que alguém deixou passar. Sim. Tem uma dor de cabeça que ficou com uma cefaleia. Exatamente. Às vezes ele nem soube que teve um zoster, aí você começa a perguntar e ele lembra, sim, eu tive aqui uma dor, tive alguma coisa na pele. E aí, nesse caso, você tem uma reativação local, né? Por isso que eu falo bastante isso. Que, assim, a neuralgia pós-herpética não é a nossa única dor. Porque a neuralgia, em algum momento, ela vai passar. Agora, esses pacientes que têm as manifestações realmente oftalmológicas pelo zoster, ele pode ter cicatrizes que são permanentes. Ele pode ter a ceratite, que vai se aprofundando no estroma da córnea. Isso vai gerar alteração de qualidade de visão. Você pode ter as uveites com a hipertensão, eventualmente até com glaucoma. Você pode ter catarata e todas as complicações que vêm da inflamação. E ainda assim, a gente tem situações onde o paciente realmente não lembra de ter tido o zoster, ou realmente ele não teve o zoster nem oftálmico e nem o intercostal ou em qualquer outro dermátomo.
E ele aparece como uma condição de muita gravidade, que vocês sabem qual é, que não respeita o dermátomo, né? Que é a necrose aguda de retina, que é uma condição muito dramática para a gente na oftalmologia, porque ela pode ser bilateral, ela é muito grave e é uma forma considerada visceral, né? Uma reativação visceral do zoster e que requer muito cuidado, muita atenção. São pacientes muito graves, né? Podem Eu ficar vi que cegos. a principal causa de necrose aguda de retina é a infecção pela varicela. Isso eu li no UpToDate, não sei se é real, mas eu não sabia que era. A necrose aguda de retina, ela tem como causa principal os vírus da família herpes, mas até o adenovírus, o Epstein-Barr, quer dizer, o EBV também sendo da família herpes, mas o próprio adenovírus poderia causar. Entre os simples e os zoster, depende um pouco da idade. Se quiser ser mais criança, né? Imagina. Os pacientes de 60 a mais, a proporção de casos de zoster é até 70%. Já os pacientes mais jovens pode ser 1 ou 2. Mas nos mais imunossenescentes, a gente tem um zoster numa prevalência muito maior. Tá. Então, eu acho que esse dado aí que você falou no começo é muito importante, né? Porque... então, assim, o paciente teve a infecção pelo herpes zoster, está com a infecção ativa, com vesículas, então, nesse momento, é a ação do vírus mesmo que está fazendo mal, né? Eu vou falar para o olho para não cometer nenhuma gafe ali, assim, tá? Aí depois, então, a partir da segunda semana, mais ou menos, que é o momento de maior preocupação, que é mais um efeito, além do viral, um efeito inflamatório que pode causar um dano. E depois disso, além da inflamação, tem as sequelas, né? Da própria inflamação, que pode deixar sequela do paciente pro resto da vida. A gente sempre fica naquela dúvida, o quanto que é viral e o quanto que é imunomediado. Isso é muito difícil isso. Mas tem estudos em transplante de córnea, de pacientes que fizeram transplante de córnea 50 anos após terem tido o zoster e eles têm o DNA viral ainda na córnea. Olha Então, só. será que é só a partícula viral que está lá ou realmente o vírus está lá? Será que esse vírus reativa de forma intermitente, sai do gânglio e migra para a córnea? Vocês sabem que a córnea é uma estrutura com uma densidade neural muito alta. E esse vírus é muito neuropático. Sim. Então, a córnea é um prato cheio para vírus da família herpes, né? A córnea tem de 300 a 600 vezes mais terminação nervosa do que o que a gente tem na pele. Então, assim, para o vírus é mais interessante ele ficar na córnea do que ele ficar na pele. Interessante. E, assim, à medida que você tem esse dano neural da córnea, você vai ter uma perda de homeostase dessa superfície que é muito grande, porque através do efeito neural você tem estímulo para piscar, você tem estímulo para produzir lágrima, você tem o estímulo de produtos neurotróficos que vão para essa superfície. Então, é muito impactante você ter um prejuízo neural na superfície da córnea, porque isso pode te levar a várias outras complicações, né? Até a perfuração ocular, por conta das úlceras neurotróficas e perda de sensibilidade. Então, realmente é bem grave na oftalmologia quando a gente tem esse tipo de doença. Entendi. E falando sobre diagnóstico, assim, quando o paciente vem com uma lesão clássica de zoster na pele, a gente viu que é fácil dar o diagnóstico, né? Mas desses casos que você deu exemplo, de que o paciente não tem nenhuma lesão característica, ou então não se lembra que teve a lesão, quais são os métodos que a gente tem disponível? A gente consegue fazer PCR ali do humor, aquosa, alguma coisa do tipo para... Existem métodos moleculares, porque a gente sabe que sorológico não vai ter tanto valor, porque muitas pessoas já tiveram contato com o vírus. E o que a gente tem de arsenal terapêutico para ajudar? Se é só pelo exame clínico, pelo fundo de olho, ou a gente tem algum método molecular para auxiliar? Então, assim, para quem... Eu acho que a maioria de nós ainda exerce uma medicina raiz. E a gente não vai ter teste de biologia molecular, que eu gosto muito. Eu até brinco, eu falo que testes de biologia molecular é igual o VAR. É um tira-teima. Mas a gente não pode perder a nossa capacidade clínica de fazer um diagnóstico. Mas eu gosto. E, às vezes, a gente fala, né? No futebol perde um pouco a emoção. Aqui é o contrário. A gente fica muito feliz quando faz um diagnóstico que a gente não sabia. Mas, assim, inicialmente, a gente tem que tentar fazer um diagnóstico clínico baseado na suspeita do que a gente está vendo. Se tem o histórico prévio, ajuda muito. Mas pode ser que não tenha. E aí, o oftalmologista que lida com isso, ele vai justamente perceber. Cicatriz de córnea, mais uveíte, mais alteração de íris, mais hipertensão ocular, isso é muito sugestivo de doença viral. Pode ser um herpes, pode ser citomegalovírus, pode ser outra causa. Mas, assim,
as red flags aqui para o oftalmo, né, na suspeita de um diagnóstico possível são esses. E assim, lembrar, pacientes, existem estudos mostrando que pacientes acima de 60 anos que desenvolvem uveíte nova, aproximadamente 15% deles é por causa do herpes zoster. Então, 15% é um número expressivo, né? Uhum. A gente tem muita preocupação em uveíte nova nessa população por conta do risco de síndrome mascarada, principalmente linfoma. Mas tem um estudo que mostrou que, sim, o risco de linfoma nessa população foi 2%, enquanto que de um zoster foi 15%. Então, a gente precisa de lembrar, especialmente nessas uveites anteriores. Quando é uma uveíte posterior, tipo uma necrose aguda de retina, a característica clínica dessa doença, dessa retinite, ela é muito clássica, é um padrão que se repete, e aí você vai ver uma retinite na retina periférica circunferencial, então é uma doença que pega 360 graus na retina periférica, com necrose e com uma vasculite oclusiva. Então, é meio que até fácil de fazer um diagnóstico clínico quando vem o quadro igual a gente aprendeu no livro, o que não é sempre que acontece. Uhum. Então, tem situações que a gente fica bastante na dúvida, isso é um zoster, isso é um atoxo, isso é uma tuberculose, e aí sim a gente pode ter a opção de fazer os testes de biologia molecular, que a gente pode fazer no aquoso, que é preferencialmente porque é um procedimento muito menos complexo, ou se você já tiver uma indicação de fazer vitrectomia, porque o paciente descolou retina, ou porque está com muita inflamação do vítreo, aí você pode aproveitar a cirurgia e tirar material. Você pode, é um pouquinho que a gente precisa, 0,2 ml de material, e aí a gente já tem uma chance, né, de ter um diagnóstico muito mais assertivo. E eu acho que provavelmente no futuro a gente vai precisar, inclusive, de democratizar esse tipo de acesso, né? Porque, principalmente na nossa população do SUS, é muito comum a gente pegar já casos muito graves, onde a gente não consegue mais visualizar o que está acontecendo lá no fundo do olho. Quando você pega um paciente no começo, é mais fácil. Mas os pacientes que já estão há algum tempo com sintomas e que ninguém viu, a gente às vezes também não vê nada. E aí os testes de biologia molecular podem ser realmente decisivos. Aí vai ser um VAR muito positivo para a gente. Legal. Interessante. Tem assim, quando a gente fala de fator de risco para zoster, isso para a gente já é muito... a gente sabe que pacientes mais imunodeprimidos, com a idade, né, quanto mais idoso, maior a chance de herpes zoster. A gente tem até estudo que demonstra que tem correlação entre um trauma, tanto um trauma físico quanto emocional, né? Sim, então, sim. tem estudo que, tipo assim, pacientes que deram entrada em serviço de pronto-socorro, que sofreram algum tipo de acidente, seja lá carro, uma queda, alguma coisa Somente assim. grande queimada. Eles desenvolvem mais o herpes zoster, e emocional também é muito comum na prática clínica o paciente ter passado um estresse recente, seja lá qual for. Tem alguma coisa algo que vocês levam no contexto, assim, para desconfiar mais? Ou são as mesmas coisas? Não, perfeito. Acho que é isso mesmo. É bem conhecido, né? Essa questão do trauma físico, do trauma psíquico. Nós temos pacientes que tiveram zoster, por exemplo, pós-cirurgia de catarata. Olha só, interessante. Pacientes que tiveram zoster pós-cirurgia de meningioma, fez o zoster do mesmo lado da cirurgia do meningioma. Então, é bem interessante. E esse conceito, hoje, ele existe. Se você for olhar na literatura, isso se chama estresse neural. Legal. Então, por algum mecanismo, você tem realmente essa perda da homeostase ali a nível do gânglio e você tem uma reativação, você desperta aquela infecção que estava latente, né? Então, isso é bastante conhecido. Eu acho que são os mesmos fatores que a gente vê, como você mencionou, mas a gente também tem casos onde, pela manipulação cirúrgica local da face, a gente teve zoster oftálmico. Poxa, isso é super interessante, assim, assim, ter esse conceito de que você tem uma infecção, talvez, né, uma infecção latente, algo dormente, que a gente pegou tanto tempo atrás e que agora vai reaparecer. Eu já tive paciente que fez herpes zoster antes da cirurgia por causa do estresse, porque ficou sabendo que ia ter cirurgia, ficou muito nervoso e também já aconteceu. Então, assim, hoje a gente já acredita muito, não, isso está
existem evidências importantes disso, desse papel, né? Do estresse modulando resposta imune, né? Agora, vamos entrar para uma parte aqui que eu tenho muitas dúvidas, que é do tratamento, né, do herpes zoster. Então, a gente falando da nossa parte de infecta aqui é fácil, né? O paciente está com herpes zoster, dá aciclovir, valaciclovir, por 7 dias ali assim, o paciente melhorou, tá bem. Mas o que muda, lembrando que a dose é mais alta, tá? Porque o varicela zoster é mais difícil de tratar do que um herpes simples. Então, a gente vai usar 800 miligramas de 5 vezes ao dia de aciclovir, 1 grama 3 vezes por dia de valaciclovir. Ou Então, 10 miligramas quilo de 8 em 8 EV se o paciente estiver internado. Se o paciente vai internado com acometimento neurológico, né? Paciente imunocomprometido. Agora, eu quero saber o que muda. Por que a gente chama o oftalmo para acompanhar junto, sempre quando tem uma suspeita, se tem o sinal de Hutchinson, ou então tem um herpes de face ali assim, acometendo o V1, e a gente sempre chama o oftalmo. Mas aí o oftalmo fala pra gente, ó, tem acometimento ocular, o que vai mudar na nossa conduta? Assim, o que a gente vai fazer de diferente? A medicação tópica, pomada de aciclovir, ou solução oftálmica, sei lá, ganciclovir, intraocular. Eu vi até que para necrose de retina dá para fazer Foscarnet também, em intravítrio, né? Queria que você comentasse um pouco sobre as particularidades de quando tem um acometimento ocular, o que a gente faz. Então, assim, basicamente o tratamento é sistêmico. Nessa fase que você viu, né, a lesão de pele, é isso. Você vai tratar com um antiviral, qualquer um dos dois. Talvez o valaciclovir seja um pouquinho superior pela adesão do paciente, né? Não sei se a biodisponibilidade é um pouquinho maior, porque é a prodroga, né? Mas a gente trata como vocês. O tempo vai depender do que o paciente tem no olho. Porque os 7 dias, em geral, pro olho, não é suficiente. É pouco, né? Se for, por exemplo, uma necrose aguda de retina, é no mínimo 3 semanas. Hoje, a gente já tem também evidências mostrando que o tratamento via oral para necrose aguda de retina não é inferior ao tratamento endovenoso. Legal. Só que é uma dose muito alta. A gente usa de 6 a 8 gramas ao dia de valaciclovir. Nossa. Entendi. E uma vez esse paciente com o quadro resolvido, a gente ainda vai fazer o tratamento de manutenção, que aí pode ser de 6 meses até 1 ano, com 1 grama, justamente para prevenir a doença do olho contralateral, o que não é raro. Entendi. Então, Olha assim, o que muda? Muda um pouco o tempo, dependendo do que seu paciente tem, e dependendo da necessidade também dele fazer o tratamento supressivo pelo risco das recorrências. O risco da recorrência de um zoster oftálmico, falando de pele, não é tão alto, gira em torno de 5%, 5 a 6%. Enquanto que o risco de recorrência da lesão do olho gira em torno de 30%. Então, por conta disso, na oftalmologia, a gente acaba tendo que usar o tratamento supressivo, né, que a gente fala, com um antiviral que a gente vai definir dependendo do que o paciente pode. A gente tem o aciclovir, né, a nível de rede pública, então a gente acaba usando bastante, numa dose que também ainda não é muito bem conhecida, mas aí a gente vai deixar pelo menos uns 800 miligramas do aciclovir, e o valaciclovir a gente vai deixar 1 grama, e aí dependendo dessa necessidade da recorrência, do quanto que a gente entende que aquele paciente está precisando. Mas tem casos que você tira e o paciente faz a recorrência. Sim. Lembrar também, assim, da janela de oportunidade para tratar, né? O tratamento de qualquer doença viral, quanto mais precoce for feito, melhor. E aqui a gente está falando de 72 horas, né? Quando a gente trata, a gente diminui muito o risco de ter o envolvimento ocular. Então, é importante a gente tratar, pensar no diagnóstico, principalmente esses, né? Que chegam reclamando um pouquinho de dor, uma vesícula, um exantema. Então, é aí que a gente tem que tratar, porque a gente diminui bastante a chance dele depois ter a doença ocular, né? Muda a vida da pessoa. Isso é muito importante, né? Uma das principais queixas que a gente vê no ambulatório de infectologia é tanto o herpes simples de repetição quanto os zósteres de repetição. Que agora o zoster, a gente tem uma vacina nova, né? Que a gente pode falar aí no final, que deu uma boa ajudada nisso como maneira de prevenção dessa recorrência. Mas a gente tinha essa estratégia também de fazer tratamento supressivo. Às vezes o paciente começava a sentir o pródromo, principalmente com herpes simples, e isso daí a gente dava já o aciclovir.
E uma outra estratégia era deixar ele com a ciclovir ou valaciclovir de maneira contínua, né? Agora, no caso, imagina um paciente que teve necrose aguda de retina, né? O risco que ele tem de, se tiver uma recorrência, de perder a visão, né? Então, é uma coisa... Isso é um dado bem interessante. E em relação a medicações tópicas, a evidência não é muito clara? Muito pouco. Na verdade, o antiviral tópico, se a gente está com o sistêmico, a gente dispensa. Entendi. E os corticoides tópicos, muitas vezes a gente vai precisar quando tem as uveites. E o sistêmico, aí já é um assunto um pouquinho também mais complexo, dependendo do quadro inflamatório associado à necrose aguda de retina, mas a gente evita. A não ser que o paciente tenha um edema de mácula, e sempre combinado com o antiviral. Entendi. Então, pomada oftálmica de ciclovir geralmente não vai Não, no zoster não. Eventualmente no simples, mas no zoster muito pouco. Legal. Então... Legal, porque eu já tive paciente que a gente considerou dar e não estava achando o remedicamento, foi difícil. É igual para pele também, assim, a pomada de ciclovir não funciona, assim. Pelo menos, eu queria tirar essa dúvida, se na oftalmo é a mesma percepção que a gente tem, assim, né? Para herpes simples, por exemplo, pomada, aí tem estudo que comparou pomada e mel. Para herpes simples labial, aí, tipo, desfechou mesmo. Então, assim, a gente sempre fala, assim, que pomada para herpes simples, né, o tópico, né? Assim, é um tratamento de conforto para o paciente que não vai mudar nada, a história natural da doença. Vai dar uma hidratadinha lá, vai sentir um conforto melhor. E não tem nada como sistêmico, porque você está tratando, né? Eventualmente, algum vírus que está querendo escapar, você já... Exatamente. Impede a replicação, né? Mas eu achei interessante também entender a fisiopatologia da doença, de que a partir da segunda semana, que pode ser a manifestação mais grave, pode ter persistência do vírus junto com a inflamação, sim. Porque isso muda o nosso raciocínio do tratamento também, né? Então, recentemente eu peguei uma paciente que foi exatamente essa temporalidade. Ela teve um zoster há 4 meses e voltou com uma uveíte. E eu sabia que ela tinha tido zoster, porque eu tratei ela do zoster e ela tratou certo, com a dose certa, e voltou com a uveíte. E aí, a gente até, nesse caso, nós optamos, como eu já sabia que era um zoster, mas eu queria entender se tinha vírus ali, eu optei por colher lágrima dela. A gente colheu lágrima e a gente fez PCR e veio positivo na lágrima para o zoster. E assim, uma coisa muito simples, muito fácil, né? Claro que aqui era até para um melhor entendimento da doença dela e do que eu precisava de fazer por ela, mas isso me provou que eu precisava mesmo de ter também o antiviral associado com o corticoide, né? Porque também usar o corticoide sem um antiviral pode ser muito negativo para esses casos. E na prática, existe alguma recomendação formal ali, assim, de como vai ser o segmento do paciente que teve um zoster nessa região da face? Libera o paciente, orienta, se perda da visão, procura oftalmo, tem que orientar ele, daqui um mês volta, como que é isso? Eu acho que, assim, independente do sinal de Huntington, todo paciente com zoster deveria passar no oftalmo nessa primeira semana. Porque aí, se ele vai no oftalmo, o oftalmo já orienta sobre problemas futuros que eventualmente podem estar acontecendo, né? O paciente já fica mais... preocupado e ele vai lembrar de procurar o oftalmo, porque é sintomático, né? É difícil ele ter alguma manifestação nesse curso que não seja sintomática. Mas, às vezes, ele esquece mesmo e acha que é outra coisa. Mas eu recomendaria, na primeira semana, todos passassem para avaliação, mesmo que seja um olho pouco vermelho, porque é um momento oportuno para você estar orientando também. Perfeito. Super importante recado aqui, então... Quando o paciente tiver acometimento, não lembrem de mandar para o oftalmo. Eu, pessoalmente, não... Assim, chamava durante a internação, mas, assim, ficava meio que, assim, no ar, né? Porque, às vezes, até na internação, assim, o oftalmo, ele faz aquela primeira avaliação, o paciente acabou de chegar, daí sem acometimento ocular, de alta da oftalmologia, né? Só que é importante você lembrar que, tá sem acometimento agora, mas está começando agora a infecção. Exatamente. Você, como médico ali, generalista ou infectologista, lembrar de quando você tá tratando um paciente com herpes na face, sempre perguntar de alguma manifestação, que às vezes o paciente não se manifesta sozinho. Perguntar, tá com o olho ardendo, tá com alguma alteração visual e tudo mais. Qualquer coisa você reconvoca o oftalmo ali. Lembrar que, eu acho que esse é o principal recado que ficou para mim de
de que nem sempre vai ter alguma coisa alterada logo no início, mas pode evoluir mal. E esses pacientes, mesmo aqueles que não têm essas lesões de gravidade, felizmente a maioria não tem, mas aqueles outros que não têm queixas importantes, se a gente fizer uma avaliação detalhada, a gente vai ver que eles ficaram com algum defeito de superfície, eles vão ficar com o olho seco, muitos ficam com uma sensibilidade associada à neuralgia, eles chegam para a gente falando que está doendo o olho, às vezes a gente até olha e não tem manifestação nenhuma visível, mas é bem frequente no pós-tratamento eles seguirem com alguma queixa, mesmo que não seja de gravidade. Mas aí a gente pode orientar, a gente pode prescrever um lubrificante para melhorar essa superfície, justamente por conta dessa neuropatia que vem junto com a doença, né? Faz parte aí da neuralgia, a neuropatia também da superfície ocular. Entendi. E em relação, acho que a última parte aí, falando sobre a prevenção do zoster, né? O que a gente tem hoje em dia de estratégia e o que você costuma orientar aí para proteger seus pacientes na clínica? Então, hoje a gente fala muito aí nos conceitos da vacinação no adulto, né? Eu acho que faz parte hoje da nossa responsabilidade pensar nisso, pensando na longevidade, pensando na vida com qualidade. A nível assim de clínica privada, a gente tem uma população 50 a mais que é muito grande. Cerca de 30% a 40% dos nossos pacientes hoje atendidos são pacientes que têm mais de 50 anos. E a gente está percebendo que a gente está operando pacientes de catarata, por exemplo, com idade muito mais precoce, mas também com idade muito mais avançada. Porque no passado, a gente não oferecia muitas vezes uma cirurgia de catarata para uma pessoa de 90 anos. E hoje a gente oferece, porque as pessoas estão vivendo mais tempo. E quanto mais elas vivem, mais expostas elas estarão a muitas doenças. Então, eu acho que, assim, nós temos hoje a possibilidade de fazer a prevenção, e não é só para evitar a neuralgia. A gente sabe de todos os riscos que vêm pós uma doença viral, não só dessa, mas muitas outras. No caso do zoster, a gente sabe dos riscos cardiovasculares. O zoster oftálmico tem uma associação com AVC. Então, acho que, assim, é nossa obrigação trabalhar isso, né? Inclusive, combater a hesitação vacinal, informar, né? Acho que a gente tem que influenciar positivamente os nossos pacientes antes que eles tenham a doença, porque depois que ele teve, é tudo muito complexo, é tudo muito difícil da gente resolver. Esses mecanismos, eles são mistos. E aí, a gente não conhece ainda os benefícios da vacina depois que ele já teve a doença. No caso da oftalmologia, a gente ainda precisa de entender melhor qual que vai ser a proteção depois que ele já teve. Perfeito. Então, assim, a minha recomendação é, sim, os pacientes 50 a mais devem estar fazendo, inclusive é a recomendação da Academia Americana de Oftalmologia. E no grupo 18 até 50, a gente estudar de forma individualizada, principalmente a gente que trabalha com uveíte, né? A gente tem também o grupo de pacientes imunodeficientes, os pacientes em corticoterapia, os pacientes diabéticos. A gente sabe que o diabetes também é um fator de risco para zoster, e o paciente que tem micro ou macroangiopatia, esse risco é maior ainda. Então, por exemplo, na oftalmologia, os pacientes que a gente já tem conhecimento de retinopatia diabética, lembrar também desse risco um pouco aumentado em relação a zoster. E eu acho que é isso, né? É poder fazer a prevenção, é oferecer o que existe hoje de segurança, né? A gente tem estudos robustos de segurança em relação às vacinas, e eu acho que é nossa função também, mesmo como oftalmologista, fazer esse trabalho. Achei super legal isso que você falou, porque salienta mais um ponto de importância para a gente incentivar nossos pacientes a vacinar, né? Falar assim, olha, o seu oftalmo recomenda, o seu geriatra recomenda, eu como infectologista recomendo. É muito comum a gente ver um paciente no hospital que internou, fez o zoster, fez aquele quadro de sintomas, seja algum acometimento de neurite facial ou outro dermatomo, e daí depois as famílias vêm perguntar, mas não tem vacina, não tem alguma coisa que dá para fazer, assim, depois do episódio. E bem que você falou, assim, a gente não sabe muito bem qual o benefício da vacina após um episódio. Então, para salientar a importância de a gente incentivar a população, né? E justamente isso que você falou, a gente como infectologista sofre muito sobre a hesitação vacinal, e acho que a gente vai passar por cima disso sempre que a gente salientar os benefícios, né? E só para deixar claro, então, a recomendação formal é, depois que o paciente teve um episódio de zoster, a vacinação
aí após cerca de 6 meses, né, do último episódio de zoster. E a gente tem uma vacina nova, né, que é a recombinante, que ela traz níveis de proteção excelentes, assim, né, a gente reduz assim, mais de 95% de proteção, pensando na população geral que se vacina. A vacina que a gente tinha previamente a isso era uma vacina que não tinha nem de perto esse benefício todo. É uma vacina que não é de vírus atenuado, então dá para a gente fazer em pacientes imunossuprimidos. E, então, assim, a gente só tem vantagens. A única desvantagem, que é uma grande desvantagem, é que a gente ainda não tem essa vacina no sistema público de saúde, né? Então, é uma vacina aí que acaba ficando um pouco mais restrita para quem é um pouco mais favorecido aí economicamente, mas se a pessoa tem condição, é algo que vale muito a pena. Eu até acho legal quando as pessoas questionam o valor, eu falo assim, o tratamento, se você for fazer a continha, dá quase o mesmo valor. Exatamente. Então, o que você prefere, né? Tomar um tratamento sem sentir nada ou fazer um tratamento depois que vai ser praticamente o mesmo preço, com muito sintoma e muito mais risco? É bem isso mesmo, né? Acho que é o custo-efetividade, né? Se a gente for pensar num valaciclovir uma semana, é quase metade do valor da vacina. Exato. Fora as sequelas que você fica, né? Que, por A exemplo, na neurologia. oftalmologia são muitas, né? Os dias de trabalho. Então, acho que assim, uma vez a gente tendo uma vacina segura, é muito importante a gente falar sobre isso, né? Oferecer, porque a maioria das pessoas, mesmo aquelas que têm acesso, não conhecem. E é isso que você falou, chega a família, nossa, eu não sabia, quero fazer. Porque aí Exatamente. passam por aquele sofrimento, né? A dor que vem é realmente limitante. A gente fala muito da neuralgia, acho que vocês veem bastante isso, né? Muito. É uma dor incapacitante, né? E é muito difícil manejo, né? As medicações são medicações, às vezes, que têm alguns efeitos colaterais meio chatinhos, né? Um paciente idoso que fica tomando altas doses de pregabalina, às vezes dá sonolência, daí aumenta o risco de queda do paciente. Então, é tudo um ciclo vicioso, assim, né? Então, prevenir é o melhor remédio. E o próprio aciclovir, quando o paciente está internado, né? A gente pode causar lesão renal aguda, então, às vezes, o paciente entra num looping. Eu tive um paciente que internou, assim, com herpes super disseminado, depois tomou um aciclovir, fez uma lesão renal aguda, por causa da lesão renal aguda piorou, teve que fazer diálise por causa de... Então, sabe, uma internação que era para ser uma coisa simples, virou toda uma bola de neve. Sabe que eu já tive uma complicação também muito grave com o aciclovir num paciente idoso. E eu fiquei também falência renal. E eu fiquei bem chateada, assim, porque não tinha como saber, né? É uma coisa que a gente esquece, né? Mas, assim, quando acontece com o oftalmo, a gente sente mais ainda, né? Porque o aciclovir, né, só lembrando dos efeitos colaterais, um dos efeitos é a disfunção renal, ele faz por depósito de cristal e está muito associado também com desidratação, né? Então, às vezes, o paciente idoso ali, aquele paciente que já não bebe muita água, meio desidratado. E que já tem comorbidade, já tem comorbidades, você usa uma dose alta de aciclovir, porque a dose para tratar zoster é uma dose bastante alta, então a chance de ter lesão renal para tratar um zoster é muito maior do que você tratar um herpes simples no paciente jovem, assim, é incomparável. Com certeza. Tá bom? Acho que é isso. Acho que é isso. Mais alguma coisa? Mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que só divulgar aí suas redes sociais, o Instagram. O nosso Instagram é o InfectoCast, sigam lá, né? Então, acho que todos vocês já estão seguindo, estão vendo a gente. Pessoal, muito obrigada. Foi um prazer, viu? Adorei. Poxa, muito bom. A gente que agradece. Muito bom compartilhar, né, esse conhecimento. Eu acho que esse elo do infecto e do oftalmo que lida com esse tipo de doença é essencial. Obrigada e parabéns aí pelo InfectoCast. Muito obrigado. Tchau, tchau. Perfeito. Tchau, tchau. Falou. Tchau. Você não quis